Beleza, turma? Tudo tranquilo? Vocês podem ver, estamos aqui no Sebrae para produzirmos nosso conteúdo para vocês. Olha o aviso, não abra a porta, professores em gravação. Então, vamos entrar em silêncio. Vocês podem ver, o professor Elton está bem ali, é o professor de geração web, ele está produzindo conteúdo para as turmas dele. E vamos começar também a produzir o conteúdo para as nossas aulas, ok? Então, solta a vinheta aí. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Na aula de hoje vamos aprender algumas ferramentas de formatação do programa Word. Então, vamos aqui no campo de pesquisa, na barra de tarefas, e digitar as iniciais do programa e executar o aplicativo. Depois de iniciado, vamos escolher aqui a opção em branco. Ok? Bom, formatação de texto no Word é fundamental para você desenvolver seus trabalhos acadêmicos e profissionais. Então, para isso, a gente vai utilizar uma função chamada Hand. Eu vou aumentar aqui um pouco o zoom, para vocês enxergarem um pouco melhor. Tá? Para aumentar o zoom, ele fica aqui no canto inferior da tela. Você pode perceber que o mais ele vai aumentar, menos diminuir. Ou então, você pode segurar Ctrl e rolar o scroll do mouse para cima e para baixo, que é essa bolinha que fica no meio do mouse, ok? Então, vamos digitar a função. Igual, Hand, tanto faz vocês digitarem em letra maiúscula ou minúscula, em caixa baixa ou em caixa alta. Vou colocar o parênteses 3,3. Tá? 3,3 significa 3 frases e 3 parágrafos. Então, terminei de digitar, eu vou apertar Enter. Você vai ver que ele gerou um texto aleatório com algumas funções do programa. Okay? Isso para a gente otimizar o tempo e não ter que ficar digitando texto aí enorme. Okay? Qualquer formatação que eu faça nesse texto, eu preciso ir na guia página inicial e no grupo de propriedade fonte. Okay? Para eu formatar também o meu texto, eu preciso que esse texto que eu quero formatar, ele esteja selecionado. Eu posso selecionar todo o meu texto apertando a tecla Ctrl T, ok? Eu seleciono todo o meu texto, ou clicando do final com o botão esquerdo, pressionando e arrastando até o início, ou do início até o final, de onde eu quero selecionar, ok? Só que eu não vou selecionar todo o texto. Eu vou filtrar minha seleção em partes específicas. Por exemplo, eu quero selecionar de o vídeo até argumento. Então, eu seleciono e paro no limite onde eu quero terminar minha seleção. Ou então, eu posso clicar no início para determinar e no final, segurando a tecla Shift. É uma tecla que tem uma setinha apontando para cima. Tá? Então, eu clico aqui no início, antes do O, seguro o Shift e clico no limite, que eu também faço a seleção. Ok? Bom, depois de selecionado, eu posso mudar aqui. Nossa primeira ferramenta vai ser mudar a fonte.
ok? A fonte é o tipo de escrita. O meu aqui, ele está Times New Roman. Se eu clico na minha seta, vai aparecer algumas variações diferentes, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Broadway. E vou clicar. Você vai ver que o meu texto, ele mudou de formato. Se eu quiser aumentar ou diminuir o tamanho da minha fonte, fica aqui bem ao lado. Você pode ver que ele está tamanho 12. Eu posso colocar, por exemplo, ó, 14. E se eu quiser colocar 13? Não tem problema. Você substitui o valor que está escrito aqui e coloca manualmente. Ok? Não é porque ele não tem aqui nos números, tá? E ele não exista, ok? Você pode colocá-lo manualmente. Eu posso também aumentar e diminuir minha fonte através dessas duas ferramentas. Aumentar fonte e diminuir fonte. Se eu clico aqui no A maior, ele vai aumentar minha fonte. Se eu clico no A menor, ele vai diminuir minha fonte. Ok? Vou deixar ele em 14. Eu vou selecionar agora, ao clicar em vídeo online, até vídeo que deseja adicionar. Então, clico e arrasto. E vou utilizar a minha próxima ferramenta, que é maiúscula e minúsculas. Ok? Maiúsculo é chamado de caixa alta e minúsculas também é chamado de caixa baixa. Então, se algum exercício você estiver lendo alguma teoria sobre as normas da ABNT, lá vai estar caixa alta e caixa baixa, ok? Caixa alta ele está se referindo a letras maiúsculas e caixa baixa a letras minúsculas. Depois de ter selecionado, para que essa ferramenta faz? Ela transforma, por exemplo, uma letra minúscula, igual eu digitei aqui, tudo em letras maiúsculas, ok? Se eu clicar na ferramenta, eu vou ter a opção aqui, maiúscula, e ele vai transformar o meu texto, que estava em caixa baixa, em caixa alta, ok? Ou seja, se você foi lá, digitou o texto, tudo em letra minúscula, e precisa transformar para caixa alta, você não precisa deletar tudo e recomeçar. Basta utilizar a ferramenta maiúscula e minúscula, tá? Ela faz o contrário também, transforma a letra maiúscula em minúsculas, ok? E tem algumas variações, por exemplo, colocar cada palavra em maiúscula, você vê que cada palavra ela vai iniciar em maiúsculo, ou, por exemplo, também alternar letras maiúsculas e minúsculas, ok? Mas aqui eu vou deixar tudo em caixa alta. Vamos selecionar aqui o próxima parte para a gente formatar, que vai ser de você, também pode, até seu documento, ok? Essa próxima ferramenta, eu vou deixar ela por último e vou explicar o porquê. Então, vamos passar aqui para o negrito, tá? Que esse N, negrito, ele vai deixar o meu texto com uma cor mais forte, mais realçada, tá? Eu vou clicar e vou desfazer, ó. Acionei negrito, desfiz o negrito, ok? Então, o negrito ele deixa com cor de realce maior, com mais destaque o seu texto. Vamos para o próximo, que é de para dar ao documento até entre si. E vamos para a próxima ferramenta, que é o itálico. Itálico ele vai gerar uma leve inclinação do seu texto, tá? Quando você copia, por exemplo, quando você usa o itálico, de acordo com as normas da ABNT, se você copia um parágrafo com mais de 3 linhas, além de você fazer a citação, você tem que gerar um recuo, diminuir a fonte e colocar em itálico, ok? Mudar a fonte. Vamos para o próximo. Por exemplo, até galerias, ok? Qual que é a próxima ferramenta? Vai ser aqui sublinhado, tá? Se eu clico, ele vai sublinhar o meu texto. Aqui ao lado eu tenho algumas variações do meu sublinhado, como, por exemplo, um sublinhado duplo, sublinhado com mais destaque, com mais ênfase, tracejado com pontos menores, tracejados com pontos com traços maiores. Eu tenho alternância de tracejados com o traço maior e menor,
e tenho ondulado também. Tá? Eu vou deixar ondulado aqui. E também eu posso mudar a cor do sublinhado através da cor do sublinhado. Se eu clicar aqui, vai aparecer o gráfico de cores. Eu posso estar sublinhando aqui o meu texto. Vou deixar em vermelho. Vou deixar amarelo. Beleza? Vou selecionar a próxima parte, que é de temas e estilo até... de temas e estilos até coordenado. Tranquilo? Próxima ferramenta que é taxado. Se eu clicar, ele vai riscar o meu texto. É como se eu tivesse escrito a lápis e não tivesse borracha para apagar. E para anular aquele texto, eu risquei o meu texto. E aqui ele cria o mesmo efeito. Tá? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho duas ferramentas aqui, subscrito e sobrescrito. Ok? Eu vou clicar aqui depois de tema e vou apertar Enter. Vou colocar a molécula da água, que é H2O. O que o sobrescrito e subscrito faz? Simplesmente ele vai diminuir o tamanho da minha fonte e deixar ele abaixo da minha linha do texto. O 2 ele tem que estar um pouco abaixo do H aqui. Então eu seleciono o número 2, clico em subscrito e ele vai ficar abaixo. Tá? Eu vou apertar Enter e vou colocar 2,23. Isso aqui vai significar 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 elevado à terceira potência. Se eu selecionar o número 3 e clicar aqui em sobrescrito, ele vai deixar o meu texto acima da minha linha, como se fosse 2 ao cubo. Então ele cria esse efeito. Ele diminui o texto e ele vai deixar o texto acima ou abaixo da minha linha de texto normal. Tranquilo? Eu vou apertar Enter aqui e vou digitar Sebrae. Tá? E vou selecionar o Sebrae. Deixe-me aumentar um pouco o zoom. Que a próxima ferramenta vai ser efeitos de texto e tipografia. Em algumas versões anteriores do pacote Office, por exemplo, o meu é a versão 2019, ok? Ele chama-se WordArt. Tá? Ele vai criar efeitos diferentes para o meu texto, com sombra, com brilho. Tá? Por exemplo, ele já tem alguns modelos já pré-definidos. Deixa eu chegar um pouco desse para cá, para vocês perceberem um pouco. Tá vendo? Ele já tem alguns modelos definidos, mas eu posso colocar aqui mesmo, alternar manualmente. Por exemplo, eu posso colocar um texto, eu posso colocar uma sombra, posso colocar um reflexo, meu texto. Deixa eu selecionar aqui novamente. Posso colocar brilho, tá? Por exemplo, ó. Vou colocar um reflexo também. Então você pode estar formatando seu texto para gerar um efeito diferente. Você viu que aqui abaixo tem a sombra e aqui em cima eu coloquei o brilho. Tá? Tem efeitos de tipografia, ele personaliza seu texto com alguns efeitos diferentes. Ok? Então, vou diminuir o zoom aqui novamente. E vamos para a próxima parte, que é cor de realce. Então, vou selecionar de quanto, você clica até tema. Ok? Cor de realce, ele vai dar um efeito de marca-texto. Se eu venho aqui, ó, se eu clicar aqui, como tem uma cor amarelo, se eu clicar aqui direto, ele vai dar um destaque amarelo. Okay? Toda vez que eu aciono a ferramenta cor de realce, ele desfaz minha seleção. Então eu tenho que selecionar novamente. Se eu quiser um tom de cor diferente, eu tenho que clicar aqui na setinha, ele vai me dar mais opções de tons diferentes. Okay? Vou deixar esse verde aqui mesmo. Então, cor de realce, ele dá um efeito de marca-texto diferente e diferente de sombreado, tá? Se eu, por exemplo, selecionar aqui, vir aqui em sombreado, tá? Ele vai selecionar todo o meu parágrafo. Ele não seleciona só um texto só, ok? Ó, deixa eu me demonstrar aqui.
Vendo? Ele identifica o parágrafo e põe uma cor no plano de fundo de todo o parágrafo, não só do texto selecionado, ok? Então, sombreado, ele difere aqui um pouco, sombreamento, de cor de realce, ok? Então, o cor de realce ele vai dar esse efeito de marca-texto. E a última ferramenta aqui é cor da fonte. Você consegue mudar a cor da sua fonte com a cor que você desejar, ok? Bem simples assim. Eu vou diminuir mais um pouco o zoom e vou selecionar todo o meu texto apertando Ctrl T, ok? Porque eu deixei essa ferramentazinha aqui por último, que chama-se formatar, limpar toda a formatação. Se eu clicar nessa ferramenta, ele vai limpar toda a minha formatação e vai ficar a formatação original de quando o meu programa iniciou. Aqui já vem configurada. Então, se eu clicar aqui, ele vai limpar toda a minha formatação, exceto aqui as opções de caixa alta e de cor de realce, ok? Bom, terminei essa parte aqui de formatação de texto. Vocês vão fazer uma atividade do livro, que eu vou deixar na descrição do formulário. Espero que vocês tenham gostado da aula. Outro detalhe aqui, só para finalizar. Se eu quiser configurar o meu programa para ele sempre iniciar em um tipo de fonte específico, eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha aqui de fonte. Eu vou escolher, por exemplo, a fonte que eu quero, o estilo da fonte, o tamanho, e vou definir como padrão. Ele vai me dar duas opções, somente este documento, todos os documentos baseados no modelo normal. Qual que é a diferença? Se eu escolher a primeira opção, ele vai aplicar essa formatação só para esse documento qual que eu estou trabalhando. Se eu fechar e iniciar um novo, eu vou ter que configurar novamente. Se eu clicar aqui todos os documentos baseados no modelo normal, eu posso fechar o meu programa, abrir e fechar quantas vezes for, ele vai ficar sempre na fonte Times, estilo normal e tamanho 12, ok? O qual foi escolhido. Então, você confirma. Beleza? Então, é isso e até a próxima aula. Valeu!